E aí, tudo bem? Bom, esse vídeo tem o objetivo de ser bem direto e simples, principalmente porque eu imagino que você está buscando mais informações sobre a área pericial e certamente você foi impactado ou impactada por as possibilidades mais atraentes dessa profissão, que vem a ser flexibilidade de agenda, podendo fazer os seus próprios horários, liberdade geográfica, tendo a possibilidade de trabalhar de diversos cenários, diversos lugares diferentes. E, ainda por cima, faturar bons honorários entregando o seu serviço. Essas três características reunidas certamente vão lhe proporcionar uma qualidade de vida fora do comum, certo? Mas antes de tirar suas principais dúvidas, eu quero te convidar a se inscrever no canal da Study Prime. Se esse conteúdo fizer sentido, deixa o seu like e, por que não, compartilhar com alguma pessoa que possa ser impactada ou ajudada com essas informações, certo? Me apresentando rapidamente, meu nome é Thiago Gonzaga, eu estou como advogado e especialista na área pericial. Quero tirar aqui as suas principais dúvidas se você está conhecendo agora esse mundo das perícias, ou ainda se você já atua, já está dando ali os seus primeiros passos e precisa encaixar alguma informação, precisa entender alguma coisa que talvez tenha passado batido, certo? Pode ser que seja um único vídeo, pode ser que tenha mais vídeos tirando mais dúvidas frequentes. Vamos ver como que vai ser a reação de vocês, certo? Bom, vamos lá. Uma das primeiras dúvidas é em relação à necessidade de formação na área jurídica, tá? Eu preciso ter formação na área de direito, Tiago, para trabalhar com perícia? E eu já te digo, não, não há essa necessidade. Por outro lado, se você tiver essa formação na área jurídica, certamente o seu caminho será mais fácil. Você terá uma compreensão do contexto do poder judiciário, que é o ambiente onde você trabalha, de forma muito mais clara, muito mais objetiva, certo? E por falar em ambiente, essa também é uma pergunta que, vez ou outra, a maioria faz. Aonde eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Como que é o trabalho do perito? E eu preciso te dizer que aqui você precisa ter uma consciência muito bem clara que você vai trabalhar diretamente e indiretamente no Poder Judiciário, certo? E os três principais agentes que lidam direto com a perícia são o perito oficial, a pessoa que estuda e é aprovada num concurso público, seja de âmbito estadual ou federal. Você tem o perito judicial e o assistente técnico. Essas duas figuras aqui, eu imagino que seja o seu perfil. Bom, o perito judicial e o assistente técnico, ele vai lidar ali no seu cotidiano com alguns assuntos, com alguns agentes e num ambiente que você precisa gostar. Bom, você vai precisar se entender com advogados, você vai precisar se entender com juízes, você vai precisar conversar com assessores, com estagiários, com promotores, enfim, todo esse público, ele está trabalhando e orbitando ali no poder judiciário. E por que que eu digo que você precisa gostar desses assuntos e desses personagens? Porque se você fizer algo focado única e exclusivamente no retorno financeiro, em algum momento isso vai dar ruim, tá? Não vai ser legal e você vai acabar falhando. E qual é o perigo de você falhar aqui na perícia? O perigo é que tem grandes responsabilidades depositadas na sua mão. Você muitas vezes vai decidir o futuro da vida de algumas pessoas, pois você será o expert, o especialista, de confiança de um juiz ou de um advogado para ajudar a solucionar algum problema técnico que eles não possuem conhecimento. Então, veja a importância que você carrega quando decide trabalhar com perícia, certo? E aí eu preciso te contar que o perito judicial, ele é uma pessoa que decidiu se esforçar bastante, buscou uma especialização, aprofundou os seus conhecimentos em determinada área e resolveu se cadastrar em algum tribunal. E aqui vem mais uma dúvida. Tiago, o que é esse bendito do cadastramento nos tribunais? Bom, as pessoas gostam de complicar mais do que realmente é complexo esse assunto.
Existe uma questão muito simples. O cadastramento, ele nada mais é do que você colocar-se à disposição do Poder Judiciário para receber as demandas. O que acontece é que muitas vezes as pessoas complicam isso por não seguir um passo a passo. E aqui vai a minha primeira dica. Para ter um cadastramento muito tranquilo, faça a impressão do rol de documentos que você precisa juntar. Tem ali certidões negativas, criminais, estaduais, federais, municipais. Você vai precisar reunir documentações particulares suas. Então, pegue esse rol de documentos e vai lá fazendo um checklist e reúna essa documentação para que você tenha tudo em mãos quando for realmente fazer o seu cadastro. O segundo e importante ponto é que você tenha ciência das normas internas do tribunal que você resolveu cadastrar. E existe uma variação, porque, infelizmente ou felizmente, os tribunais não têm normas homogêneas entre si. Os tribunais têm as suas peculiaridades, tá? Cada tribunal tem a sua peculiaridade e é importante que você saiba disso. Então, busque se atentar a essas peculiaridades, busque ler as normativas e o regimento interno do tribunal onde você está se cadastrando. Nós temos aí 26 tribunais, mais o Tribunal do Distrito Federal, para você ter a possibilidade de atuar, fora a questão dos tribunais do âmbito federal. Então, o leque de opções para você se cadastrar é gigantesco, tá bom? Outra dica: não se aventure em cadastrar no Brasil todo. Apesar de você ter essa possibilidade, eu não te aconselho. Faça o cadastro na sua região, porque vez ou outra você vai precisar se deslocar para realizar o que nós chamamos de diligências, onde você vai buscar mais provas para te ajudar a trabalhar em determinado processo, certo? Ao final desse vídeo, eu quero compartilhar com você um esquema, um verdadeiro desenho simbólico ali de uma situação onde um perito judicial e os assistentes técnicos vão estar envolvidos dentro do contexto do Poder Judiciário para clarificar isso na sua cabeça. E se você for bom com memória fotográfica, certamente vai ficar muito simples para você compreender, certo? Ao final do vídeo, fica aí. Bom, o que mais de importante que eu preciso te contar? O perito judicial, ele não vai ter um salário fixo, que talvez alguns de vocês estejam buscando, a famosa estabilidade. Isso não existe aqui no âmbito da perícia judicial e nem da assistência técnica. Você precisa ter isso com muita clareza para que você não se meta aí em dificuldade financeira, certo? O que existe é você fazer um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, se apresentando nas varas, se apresentando lá no contexto que você escolheu para trabalhar, conhecendo as pessoas com que você vai se relacionar, os assessores dos juízes, os estagiários, os serventuários que estão ali, se apresentando tecnicamente, tá? Para que as pessoas sintam confiança em te nomear para uma demanda. E aí você vai construindo o seu nome e construindo uma carreira. E aí você vai receber de acordo com as nomeações, de acordo com as demandas que você for resolvendo. Tiago, quanto que eu vou receber por cada nomeação dessa, por cada demanda? É muito variável, tá? Mas um número aqui que eu sei que você está curioso para saber se vale a pena ou não, e eu já te digo, vale a pena, tá? Basta você se esforçar, se dedicar, que vai valer a pena, e em poucos meses ou até em alguns anos você vai conseguir viver só da área pericial, tá? É plenamente possível. Mas eu diria aí que você, em início de carreira, fazendo um trabalho bem feito, se especializando, não deixando de se atualizar com o que existe de mais moderno e mais atual na área de técnica, científica que você escolheu, você, início de carreira, é bem possível que fature ali em torno de 3 a 5 mil reais. É plenamente possível logo no início da carreira, tá? Mas eu preciso te alertar, não é um dinheiro que você vai ter uma previsão de quando vai receber e se vai receber todo mês, porque vai depender da quantidade de nomeações. Eu não posso te garantir que você terá nomeações todos os meses. Se você fizer um bom trabalho, se você se dedicar, como eu disse, você vai ter trabalho, mas não existe uma previsão. O que existe é você trabalhar com tanta dedicação, atingindo um grau de excelência
que em algum momento você vai construir uma carteira de recebimentos e você sempre vai ter dinheiro ali pingando na sua conta, maior ou menor. E conforme o tempo vai passando, conforme você vai se especializando, você vai ganhando nome, existem perícias, eu preciso te falar sobre isso, que superam aí a margem de R$ 100.000, a depender da área de atuação que você escolha, tá? Quanto maior a complexidade da demanda, mais cara essa perícia vai ser, mais oportunidade de faturar aí um bom honorário você vai ter. É normal isso acontecer? Depende da área que você escolher. É corriqueiro, todo mês, toda semana vai aparecer uma demanda desse valor? Não, tá? Isso aqui geralmente é exceção. Mas se você é um profissional dedicado que faz as coisas dentro de uma previsão lógica de crescimento de carreira, isso vai acontecer várias vezes na sua carreira e é isso que eu te desejo, tá? Bom, outro assunto que eu preciso tocar aqui com você é em relação à assistência técnica. Assistência técnica é uma vertente da perícia que você tem a possibilidade de trabalhar com bastante empreendedorismo. É a área que eu mais gosto dentro da perícia, porque depende única e exclusivamente de você para ter sucesso. Lá na perícia judicial você ainda depende de nomeações, tá? Não está 100% nas suas mãos a decisão de trabalhar ou não para o Poder Judiciário. Você depende de uma nomeação. É óbvio que trabalhando com a rotina, se apresentando, como eu disse, isso vai acontecer com frequência na sua carreira. Mas aqui na assistência técnica, você buscando network, buscando se relacionar com outros profissionais, sendo peritos ou assistentes técnicos mais experientes, buscando escritórios de advocacia, buscando escritórios de contabilidade, buscando empresários, você sempre vai ter oportunidade de trabalho, certo? E é interessante que você busque essas informações, é interessante que você busque essas vertentes de atuação, porque aqui você pode sim fazer um salário até fixo, entre aspas, porque a assistência técnica, em alguns momentos, ela pode se converter em assessoria. Se você ganha confiança, por exemplo, de um empresário, você pode estar ali todo mês revisando a rotina da empresa dele, por exemplo, na área contábil, para saber se tudo que está acontecendo, todas as transações dentro daquela empresa realmente estão acontecendo dentro de um fluxo normal, para que não tenha nenhum problema tributário, nenhum problema fiscal, certo? Essa é uma importante consciência que você precisa adquirir. E se tudo isso que eu falei até agora está fazendo sentido para você, certamente será uma área que você vai dar muito certo. Porém, se começou a te gerar repulsa, se o seu conhecimento, se a sua consciência não está tão amigável assim com o aspecto jurídico e a burocracia que eu falei até agora, que foi muito pouca, eu te aconselho a repensar se a perícia realmente é para você, porque você vai precisar lidar com isso diariamente. Mas voltando aqui à assistência técnica, você tem a possibilidade de trabalhar numa fase pré-processual, auxiliando, por exemplo, um advogado com um parecer técnico em alguma demanda que você queira solucionar e trabalhar, né? Vamos imaginar aqui que você trabalha na área da computação. E isso é algo bem legal. Está muito crescente agora as questões tecnológicas. Então, você vai preparar ali um parecer técnico para ajudar um advogado a fundamentar a petição dele para que ele possa ingressar com a ação, tá? Ajudando o cliente dele. Então, essa é uma fase pré-processual. Você pode ser convocado ainda dentro do processo, no meio do processo, as partes podem convocar ali assistentes técnicos para auxiliar o perito, né? Ajudar ali o trabalho do perito, ver o que ele está fazendo, se realmente ele está respondendo os quesitos, que são as perguntas que giram ali em torno dessa demanda, se existem outras perguntas a serem feitas, se tudo ali está acontecendo num fluxo normal, técnico e científico, certo? E existe ainda essa possibilidade de você sequer lidar com processos. Você pode trabalhar, por exemplo, para empresários, fornecendo pareceres técnicos sobre determinado assunto que vai ajudá-lo na função final lá da empresa dele,
certo? E para contextualizar aqui, eu preciso te dizer que você está diante de uma oportunidade de trabalho que contempla absolutamente todas as áreas de conhecimento possíveis, tá? E você pode ser desde um farmacêutico até um advogado, um médico, médico veterinário, engenheiro, contador, todas essas profissões têm um ramo pericial. E ainda que você não tenha tanta afinidade dentro da sua própria área de conhecimento, você pode buscar uma área que é bastante comum, e aqui eu digo para vocês que talvez seja a área que as pessoas mais ingressam na perícia, que é a documentoscopia e a grafoscopia. Áreas que são comuns porque trazem conhecimentos que são do cotidiano, tá? A documentoscopia nada mais é do que a ciência que estuda os documentos, se o documento é falso ou verdadeiro, ou melhor dizendo, se ele é autêntico ou se tem algum traço de falsidade, tá? Por outro lado, a grafoscopia funciona como uma verdadeira ramificação da documentoscopia, onde você vai analisar as características das assinaturas, saber se aquela assinatura é autêntica, se ela é verdadeira ou se foi falsificada, tá? Então, por se tratar de conhecimentos que fazem parte da rotina das pessoas, a absorção desse conhecimento é feita de forma muito tranquila e você tem a possibilidade de receber bons honorários nessa área também, tá? Então, vez ou outra, você vai escutar as pessoas falando sobre documentoscopia e grafoscopia, porque realmente é uma área bastante comum e ela não te limita à sua área de formação. Você pode ser um advogado, você pode ser um farmacêutico, você pode ser um químico, um matemático e pode trabalhar com documentoscopia e grafoscopia. Algumas áreas da perícia vão ser específicas, como, por exemplo, a medicina veterinária, a computacional forense. Se você não tiver o conhecimento técnico específico, dificilmente você consegue trabalhar, além do que os conselhos de ética dessas profissões, em algum momento, vão te punir, certo? Bom, como eu disse, eu vou trazer aqui para você um esquema para ilustrar esse contexto da perícia e do poder judiciário, tá? Se você tiver uma memória fotográfica, isso aqui vai te ajudar bastante para compreender do que eu estou falando, tá? Vou compartilhar minha tela com você de forma bem rápida e simples. Aqui nós temos uma relação simbólica, hipotética. Vamos imaginar aqui esse círculo azul sendo o poder judiciário, tá? Isso aqui é o poder judiciário. E aqui nós temos uma demanda, tá? Vamos imaginar aqui uma demanda bastante comum, que é um empréstimo bancário feito por uma pessoa. Isso aqui representa o contrato, tá? Esse documentozinho aqui, o contrato de empréstimo e o X porque existe uma disputa jurídica em função desse contrato aqui. Nós temos de um lado uma pessoa física, que hipoteticamente o João, que ingressou com uma ação contra o banco, uma instituição financeira. Isso porque, no caso hipotético aqui, o João teve o seu nome negativado, por exemplo, e se sentiu prejudicado, tendo em vista que ele hipoteticamente nunca fez esse empréstimo bancário e o banco alega que ele fez. Então, nós temos aqui uma relação jurídica estabelecida, porque o João fala uma coisa, o banco fala outra, e as partes, sendo elas pessoas físicas ou jurídicas, elas vão falar dentro do processo por meio dos seus advogados. Então, temos aqui um advogado para uma das partes e o outro advogado para outra parte, tá? E aqui nós temos o juiz, que será o responsável por decidir aqui se quem tem razão é o João ou se quem tem razão é a instituição financeira. Será que o João realmente assinou esse contrato? O banco alega que sim. Por outro lado, o João diz que nunca assinou, e aí pode ser que o banco tenha tido alguma falha de segurança que fez esse documento acabar sendo assinado por algum fraudador. Pode ser também que o próprio João contratou esse empréstimo, não deu conta de pagar e resolveu dizer que não foi ele que contratou. As possibilidades são inúmeras aqui, tá? E o juiz precisa de uma solução objetiva e fundamentada sobre o que realmente aconteceu.
é o momento que ele vai nomear um perito judicial, tá? Para auxiliá-lo a resolver essa demanda. Nesse contexto também, as partes podem aqui eleger os seus assistentes técnicos, tá? Ambas as partes têm essa possibilidade para que ele acompanhe o trabalho do perito, para que ele faça as perguntas que o perito realmente vai responder e para que ele fique observando ali se tudo está correndo na maior normalidade. Então, percebam que dentro de uma única ah, demanda judicial, nós temos três oportunidades de trabalho para quem trabalha com perícia. Nós temos a oportunidade do perito, nós temos a oportunidade do assistente técnico de uma parte e da de outra parte, tá? Sem contar que aqui pode existir mais de um perito trabalhando também, a depender do nível de complexidade dessa demanda, certo? Então, isso aqui seria o cenário de uma demanda bastante comum que você enfrentaria assim que se qualificar e se cadastrar nos tribunais, certo? Bom, para não ficar muito extenso, eu quero encerrar por aqui. Espero que eu tenha te ajudado aí a esclarecer, a tomar ciência do que realmente vem a ser trabalhar com perícia, o ambiente que você vai trabalhar e as possibilidades que você tem, que são infinitas, tá? Não é fácil, mas depende única e exclusivamente de você. E se tiver queimando aí no seu coração essa vontade de buscar a verdade, trabalhar com bastante dedicação para ajudar outras pessoas a resolverem essas demandas judiciais ou extrajudiciais, certamente você vai estar no caminho certo. Até o próximo vídeo.